Olá, pessoal do sexto ano, professor Esquilaç, tudo bem? Vamos então aqui para a segunda atividade, né? Atividade 2, lá da apostila. Então tá aí as orientações, né? Mas eu vou ler daqui a pouco o texto base da página 38 e 39 para vocês então poderem fazer as atividades de 43 a 46. Então vamos ao texto. Vamos para a leitura da segunda unidade de estudos do texto base. Então vamos analisar esse infográfico, hábitos culturais brasileiros. Imóveis e suas peculiaridades por região brasileira. Então começando aqui em cima, né, norte e nordeste, esse levantamento diz que os maranhenses, cearenses, baianos e pernambucanos, assim como todo habitante do norte e do nordeste, eles pedem estrutura para instalação de ar-condicionado em suas casas. Em Pernambuco, né, os recifenses, da capital Recife, eles pedem ralos nas áreas molhadas do imóvel. Para eles, é tradição fazer a limpeza jogando baldes de água na cozinha, na área de serviço e nos banheiros. Já no sul e no sudeste, a limpeza normalmente é com pano molhado. No Distrito Federal, privilegia imóveis em regiões com fácil acesso ao transporte público. No Rio de Janeiro, eles gostam de aproveitar ao máximo a vida ao ar livre e apreciam muito as áreas comuns dos condomínios. Em Minas Gerais, mineiros gostam de apartamentos com grande quantidade de armários embutidos. Em São Paulo, preferem se encarregar da escolha e aplicação do piso. Os que moravam em casa caem de amores por apartamentos com quartos espaçosos. No Paraná, adoram piscinas cobertas e aquecidas antes de fechar negócio. Preferem fazer visitas ao estande para namorar o apartamento. Em Santa Catarina, gostam de apartamento entregue com piso e é um comprador do tipo amor à primeira vista. Vê, gosta e compra em pouco tempo. E no Rio Grande do Sul, não dispensam a churrasqueira. Agora nós vamos a uma leitura do texto O Sabor das Águas, que foi um texto publicado na revista Sesc TV em novembro de 2013, na edição 80. A natureza nos ensina que a força das águas está na sua flexibilidade. Viver à beira do rio, estar em conexão com a natureza, acompanhando as subidas e descidas das águas pluviais, permanecendo em sintonia com essas alterações naturais de seu habitat. As populações ribeirinhas da região amazônica brasileira ensinam que é possível viver em harmonia com a força dos rios. Suas casas, aparentemente desafiadoras ao olhar técnico da engenharia, resistem ao movimento das águas graças à sabedoria popular acumulada. As habitações construídas em madeira pelos próprios moradores são adaptadas aos períodos da cheia e de seca, graças ao sistema das palafitas. Estacas que elevam a casa, protegendo-a da invasão das águas nesse vai e vem. A palafita é uma síntese da relação natureza e cultura na Amazônia. Quando a gente diz que ela é uma solução do homem amazônico para se adaptar a esse ambiente, é exatamente porque ele percebe esse ciclo das águas, que faz parte da vida dele e do próprio modo de morar, afirma a doutora em comunicação e semiótica Mirna Feitosa. Segundo o arquiteto Almir de Almeida, as palafitas foram criadas no processo de ocupação da Amazônia. No início, a população amazônica era aquilo que chamamos de transuente. Vivia 6 meses na várzea e 6 meses na terra firme. A palafita é uma adaptabilidade a essa permanência, diz. Para Mirna Feitosa, as palafitas constituem um patrimônio cultural e de identidade do povo ribeirinho. Opinião corroborada pelo geógrafo José Aldemir de Oliveira,
A palafita é o que nós chamamos de um gênero de vida. As moradias ribeirinhas da região amazônica estão no episódio Palafitas e Casas Flutuantes, que marca a estreia da série Habitar, com direção do jornalista Paulo Marcum e do cineasta Sérgio Rosenblit. A série representa diferentes modelos de habitação encontrados no Brasil e estabelece relações entre a casa e a identidade cultural. As diversas formas de morar revelam saberes populares, heranças culturais, referências e histórias que ajudam a compreender seus moradores. Com uma abordagem antropológica, Habitar realiza conexões desses espaços arquitetônicos privados com as múltiplas formas de organização familiar, revelando práticas, representações, valores estéticos e soluções dessas construções. Dentre os modelos de habitação abordados pela série, além das palafitas, estão a oca indígena, a casa sertaneja, os condomínios de luxo, a casa de arquiteto e a favela. Agora vamos às atividades. Pronto. Depois de ler o texto, vamos lá. Essa unidade aqui, o tema dela é matéria e energia. E o objetivo é a gente identificar os diferentes estados físicos da água, observar algumas mudanças nesse estado físico e relacionar as mudanças do estado físico com o ciclo da água na natureza. Tá? Então, na atividade 1, né, a gente estudou um pouco de fatores bióticos e abióticos, que eles compõem o ambiente, né, e constituem os ecossistemas. E a água, ele é um dos fatores abióticos fundamentais para a existência da vida na Terra. Então, nessa unidade, a gente vai estudar um pouco mais sobre a água. Então, lá no texto inicial que a gente acabou de ler, a gente encontrou que no primeiro parágrafo, a seguinte frase comentava: a natureza nos ensina que a força das águas está na flexibilidade. Viver à beira do rio, estar em conexão com a natureza, acompanhando as subidas e descidas das águas pluviais. Pluviais em função da chuva, né? Permanecer em sintonia com essas alterações naturais do seu habitat. Realmente, a água é uma substância que está presente no ambiente em diferentes formas. E a relação que nós temos com ela varia muito de acordo com os modos de vida. No texto, nós verificamos pessoas que moram em casas de palafita, que para quem não sabe o que é, eu vou colocar uma imagem daqui a pouco, onde eles estão em contato constante com a água. Na nossa cidade, a gente não vive em casas de palafita, mas a gente usa a água para nos hidratar, lavar a roupa, escovar os dentes, cozinhar, tomar banho, regar as plantas, só para citar alguns dos usos da água que a gente faz. Então, aqui, isso são palafitas. Tá vendo? São casas que vivem no alto e essas estruturas embaixo são as palafitas que protegem a casa de ter a casa invadida por água, porque a água sobe e desce, mas ela nunca chega, nunca não, né? Porque hoje em dia, com a mudança do clima, isso pode acontecer, mas raramente a água chega até o chão das casas. Então, isso aí é a palafita, são as casas em palafita. Então, a água que a gente usa no nosso dia a dia, ela se encontra no estado líquido. Só que além do estado líquido, a água também pode ser encontrada no estado sólido e no estado gasoso. Assim, a gente verifica que a água ela pode ser encontrada em três estados físicos na natureza. O líquido, que são as águas dos rios, os lagos, os oceanos, a água subterrânea, chuva, nuvens, né? Essa água pode ser doce, encontrada em rios, lagos e água subterrânea, ou salgada, encontrada nos mares e nos oceanos. A água também pode estar no estado sólido, na forma de gelo, neve, ou no estado gasoso, que é o vapor de água que fica no ar, que é o que dá a umidade do ar, é a presença da água no ar. E a água nesse estado ela é invisível, portanto a gente não pode ver. Então, cerca de 70% da superfície do planeta Terra é coberto por água nos estados líquido e sólido. Observe a figura
que mostra a distribuição. Então nós temos aqui, ó, 70% do planeta é água. O resto, que está em verdinho aqui, um verdinho clarinho aqui, são os continentes. Tá? Então a água é o que está em azul. Dessa água do planeta, 97,5% dela são água, é água salgada, estão em mares e oceanos. E todas as outras que não é salgada, faz 2,5% de água, que é a doce, que pode estar na forma de gelo ou líquida. Dessa água doce aqui, 68,9% estão nas calotas polares ou na forma de gelo. E somente 31,10% dessa água doce, ela está líquida. E dessa parte aqui, desses 31,10%, de água doce líquida, 96% é água subterrânea, está debaixo da terra, e 4% na água superficial, que são os lagos, os rios. Tá? Isso é para você ter uma ideia de como que a água está distribuída, principalmente no caso aqui no estado líquido, mas tem o sólido também. E o gasoso é o que está no ar. Então eu pus aqui uma imagem para vocês perceberem, tá vendo? Então o que é azul aqui, no caso branco também, é água, só que o azul no estado líquido e o branco no estado gasoso. Então 70% do planeta é água. Esse aqui nós temos o Oceano Atlântico e eu pus essa imagem aqui para mostrar como é que é o Oceano Pacífico. Olha isso aqui. Se eu não me engano, essa aqui é Havaí, né? Então olha a quantidade de água que tem aqui. Imagina passar de navio, barco, alguma locomoção aquática nesse espaço, como não tem lugares para se abastecer. Bem interessante, né? Então 70% do planeta é água. Agora vamos responder as perguntas das atividades que a apostila propôs. Então, de acordo com a imagem, nós vamos responder: qual a porcentagem de água salgada no planeta Terra? Muito bem, a água salgada no planeta Terra é 97,5%, que foi o que nós vimos lá na imagem. E qual que é a porcentagem de água doce do planeta Terra? Bom, se nós temos água salgada, água doce, que dá 100%, se 97,5% é água salgada, então 2,5% é água doce, totalizando 100%. E no planeta Terra, há mais água doce no estado sólido ou no estado líquido? Água doce no estado sólido, 68,9%. E no estado líquido, 31,1%. Vamos confirmar lá, ó. Voltar lá só para tirar a dúvida, hein? Tá aqui, ó, 68 gelo, calotas polares e 31,10 água líquida, tá? Então voltando. Tudo bem? Agora observe a água que você usa na sua casa e você responda: em que estado físico encontra-se a maior parte da água que você usa? A gente usa de modo geral, né? Então, é água no estado líquido. E onde que você pode encontrar água no estado sólido e no gasoso na sua casa? Eu pus uns exemplos aqui que eu observo. Então, onde que eu tenho estado sólido? O gelo, fica no refrigerador, no congelador, ou gelinho, que às vezes compra ou faz em casa, que é também chamado de bolão, sacolé, né? Então, isso tudo é água no estado sólido. Água no estado sólido. Gelinho, o gelo, né? Fica lá no congelador. E a água no estado gasoso? O ar, a umidade do ar. E também quando você vê a água fervendo, que para fazer café ou para fazer arroz, aquela fumaça que sai, é a água no estado gasoso, tá? Que depois você não vê porque ela some no ar, mas ali fica úmido. Tanto é que a panela, a tampa da panela, no caso do arroz aí, ela fica cheia de gotinha, porque a água subiu, na forma de vapor, encostou na tampa, virou líquido, certo? Então, além de existir nos três estados físicos, a água também sofre transformações, podendo passar de um estado para o outro, em função do que? Da temperatura, calor ou frio, principalmente o calor. Nós vamos ver se quanto mais calor você tem,
Se você tem muito calor, passa de sólido para líquido, líquido para gasoso. Agora, se você perde calor, aí vai esfriando, na verdade o frio é falta de calor, com menos calor você vai passando de gasoso para líquido e líquido para sólido. Nós vamos ver isso. Então ele sugere aqui 3 experimentos para você fazer em casa. Então, primeiro o experimento 1 copo ou recipiente plástico e água. Então você vai colocar um pouco de água em um copo ou em outro recipiente plástico e vai colocar lá no congelador. Não usa vidro não, que estoura. Deixa lá por cerca de 1 hora, depois você vai retirar o recipiente do congelador e observar o que aconteceu com a água. Aí você vai anotar aqui embaixo, aí na apostila no caso, as observações e vai desenhar o que você viu. O experimento 2 ele fala em copo, mas na verdade seria bom um pratinho, tá? Um pratinho plástico. Apesar que, dependendo o plástico e dependendo se o sol está forte, o plástico fica até mole. Então, você pode pôr um pires, né? Água, então você coloca um pouco de água em um prato, né? Um pires e um recipiente de plástico, tem que ser um plástico forte e coloque em um local bem ensolarado. Deixe lá por cerca de 1 hora, depois você vai voltar e observar o que aconteceu com a água. E por último, o experimento 3, você vai pegar um gelo, uma pedra de gelo do congelador, deixa em cima da pia, deixa em cima do pires também, para não ficar molhando aí, sujando o chão, e observar o que aconteceu, e você vai anotar tudo aí embaixo, desses 3 experimentos que a apostila sugere. Então, o experimento ele permitiu observar que a água pode se transformar de líquido em sólido, sólido em líquido e líquido em gasoso. Para que essas transformações aconteçam, é necessário que haja alteração na temperatura, como a gente leu ali antes. Vamos organizar essa conclusão. Para que a água passe do estado líquido para o sólido, é necessário que a temperatura aumente ou diminua, ou seja, que esteja mais frio ou mais calor. Então, estado líquido para o sólido, a temperatura deve diminuir, ou seja, menos calor ou, como ele colocou aí, mais frio, né? Se é mais frio é porque eu tenho pouco calor. Agora, para que a água passe do estado líquido para o gasoso, é necessário que a temperatura aumente ou diminua? Estado líquido para o gasoso, a temperatura deve aumentar, então precisa de mais calor. Então, tais mudanças de estado na água da natureza formam o chamado ciclo da água, que representa todas as transformações que a água pode sofrer no ambiente. O ciclo da água, ele permite que a água no planeta nunca acabe. Ela está sempre em transformação, passando de um estado para o outro, de um local para o outro, mas continua sempre circulando no planeta Terra. Então eu coloquei aqui, ó, eu tenho sólido. Sólido, quando vira líquido, ele chama esse processo de mudança de sólido para líquido, ele chama fusão. E o líquido para gasoso chama vaporização. E repara o que está acontecendo aqui. Para o gelo virar água e a água virar vapor, o calor aumenta. Então há um ganho de calor daqui para lá. Então sólido para líquido, líquido para gasoso. E, e o contrário. E do gasoso para o líquido, que é chamado liquefação ou condensação. E do líquido para o sólido, que é solidificação. É o contrário. Se aqui eu ganho calor, aqui eu preciso perder. Então, o vapor de água, para virar líquido, precisa perder calor. Então, vai esfriar. E o líquido, para virar sólido, ou no caso do copo que você pôs no freezer, que vai virar gelo, que vai congelar, ele perde calor. Então, quem determina é a presença do calor. Ganho de calor, sólido para líquido, líquido para gasoso. Perda de calor, gasoso para líquido, líquido para sólido. E só para saber, existe possibilidade do sólido virar gasoso, direto, sem passar pelo líquido. Se chama sublimação. E também é possível o gasoso virar sólido, que é a chamada ressublimação, mas aí é mais raro, tá? Então nós temos um exemplo aqui disso acontecendo na natureza. Então, por exemplo, pegar aqui a chuva. Choveu, né, parte da água fica congelada no alto das montanhas. Por que no alto das montanhas costuma ter neve ou gelo? Porque lá é muito frio.
Muito frio significa pouco calor, tá? Mas aí uma parte começa a derreter, a parte da chuva aí corre, forma o rio e vai para o mar. Tá? Parte dessa água ela vai infiltrar da chuva ou do rio e vai formar os lençóis de água ou os aquíferos, tá? Então temos aqui os oceanos, lagos e rios. Isso aqui fica recebendo a luz do sol, calor, ele sofre evaporação, que aí formam as nuvens, tá? Que vai ter a condensação e aí a precipitação. E ainda tem a transpiração, nossa, das plantas, né? Que a gente libera pela transpiração e as plantas principalmente água, e aí a transpiração que vai formar a nuvem. Então esse é um ciclo bem simples aqui de ciclo da água na natureza. E tem esse aqui também, essa figura, que é igual que eu coloquei lá, né, muito parecida na verdade, que ele sugere se você quiser aí fazer uma pintura, né. Então essa figura ela mostra a água dos rios sendo evaporada pela ação do calor do sol. A água das plantas também passa para o estado gasoso, a chamada evapotranspiração. E o vapor de água, quando chega nas partes altas da atmosfera, passa para o estado líquido, chamado condensação, porque vai esfriando, formando as nuvens. E a água das nuvens ela volta para a superfície da Terra por meio da chuva, precipitação, que ela pode infiltrar no solo e se acumular como água subterrânea. Tá bom? Então é isso, gente. Respondemos as atividades, seguimos aí as orientações da apostila. E aí, na próxima semana, teremos outras atividades, dando continuidade aí. Tá bom? Um abraço e bom trabalho.